Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Eu estou muito feliz, alegre, contente demais. Estamos aqui com um ano no canal no YouTube. São um ano que toda segunda-feira, às 8h45 da manhã, a gente deixa uma mensagem, uma palavra de Deus, uma palavra de vida e esperança. E são mais de 10 mil visualizações. Olha... Que alegria! São mais de 10 mil visualizações. Ou seja, é mais de 10 mil pessoas que ouviram, que viram e que receberam uma mensagem amiga, uma mensagem que confortou, que trouxe sabedoria, que trouxe entendimento, que alegrou, que levantou ela. Pessoas que estavam desanimadas, que se alegraram. Eu estou muito feliz com isso. Olha, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero agradecer você que é inscrito. Deus abençoe. Você que está inscrito aqui com a gente, Adonis Oliveira, Conselho para Toda a Vida, o tema de trabalho. Você que tem comentado, você que tem compartilhado esse vídeo, que tem deixado o seu like aí. Deus abençoe grandemente você. E compartilhe, não pare. Vamos compartilhar. Vamos começar aqui esse mais um ano que vamos enfrentar aí. Vamos compartilhar mesmo. Vamos aí deixar o nosso comentário. Vamos alcançar mais vidas, vamos alcançar mais pessoas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado nos céus e também aqui na terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu quero que você escute essa mensagem. Uma mensagem muito boa, forte e importante, que vai mudar o rumo da sua história. Livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Ele disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu vou refrisar esse versículo. Ele disse, não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte, essa palavra aqui é sensacional. E eu quero que você preste muita atenção, que a partir do momento que você ouvir essa mensagem, você vai ter outra visão quando você olhar para os outros, você vai ter uma outra visão de você mesmo. Você vai mudar o seu comportamento. O que o senhor quer falar, pastor Adonis? Eu quero chamar a sua atenção aqui para aquilo que Moisés ele começou a adquirir nos anos de vida. Conforme a vida foi andando, ele foi começando a adquirir essas coisas. E é importante para nós. Um dos primeiros pontos que derruba as pessoas, que acaba tirando a visão, que acaba tirando os projetos, tirando até mesmo o chão de diante delas, é algo chamado equilíbrio. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que quer crescer na vida espiritual, crescer na vida financeira, crescer na vida familiar, você precisa ter equilíbrio e até mesmo na vida física. A sua parte de saúde, você precisa ter equilíbrio. E tem muita gente que não está conseguindo ter equilíbrio. E é necessário forçar isso, meu irmão, adquirir isso. E Moisés, ele consegue adquirir, conforme os tempos vai passando. Mas eu quero chamar a sua atenção para dizer o que é equilíbrio. Ora, o que é equilíbrio na vida de uma pessoa? Equilíbrio é a ausência, ou melhor, o desequilíbrio é a ausência e a perda do equilíbrio. Ou seja, é instabilidade. Instabilidade é a falta de proporção, de harmonia, desarmonia e desigualdade. Meu amigo, tem tanta gente que não consegue adquirir uma estabilidade, ele fica meio que desequilibrado, é óbvio isso. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. E quando eu não tenho equilíbrio, eu acabo trazendo alguns problemas para a minha vida. Você sabe quais são os sintomas de pessoas que não possuem equilíbrio? Quando você olhar para alguém e ver nela a tendência de queda ao caminhar, isso, quando eu não tenho equilíbrio, parece que eu vou cair. E tem tanta gente caindo aí, tendo tendência de queda, está andando, acaba desequilibrando, está com a família bem estável, e de repente dá um deslize. Meu irmão, você precisa ter equilíbrio. A sua vida espiritual precisa ter equilíbrio. Moisés, ele vai aprender isso. Nós vamos falar sobre a história de Moisés daqui a pouco. Mas é necessário entender quais são os sintomas. Olha,
além dessa tendência de queda, nós temos também a sensação de vagar, de estar flutuando, ou seja, sem direção nenhuma, está ao léu, e você não está ao léu. O Senhor te chamou e quer dar, ou melhor, dê uma direção para você seguir. Você não está, eu estou flutuando no mar sem direção nenhuma. Não, não podemos estar nisso, não podemos viver desta forma, de forma nenhuma, meu amigo. Você precisa ter equilíbrio. Olha, quando você olhar para alguém ou para a tua vida e perceber que está na sensação que está flutuando ou vagando, você olha e diz, eu preciso me equilibrar. Está faltando equilíbrio aí. Quando você prestar atenção e dizer, poxa vida, há fraqueza das minhas pernas, porque o desequilíbrio traz fraqueza nos membros inferiores. E quase um desmaio. Tem tanta gente com fraqueza nas pernas, tantas pessoas que têm até a vontade de se levantar, têm até o desejo de estar em pé, quer ir um pouco mais longe, mas se sente fraco. Mas eu tenho uma palavra para você. Existe alguém que pode equilibrar a sua vida. Existe alguém que pode tirar de você todos esses sintomas e colocar a posição correta, colocar você nivelado, aonde você não vai cair para um lado nem para o outro. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele tem o maior prazer de segurar nas suas mãos. Quem sabe o que está deixando você desequilibrado é a falta de Cristo. E porque a falta de Cristo, você está tendendo, caindo para um lado. A tendência sua está para a esquerda ou está para a direita. Mas Jesus quer aprumar a sua vida. Ele quer equilibrar você para você não cair espiritualmente, para você não cair fisicamente, para você não cair falando aí na parte financeira. Não, Jesus quer equilibrar a sua vida, meu irmão. Olha, tem tanta gente desequilibrada que a cabeça dela está vazia. Isso é um sintoma de pessoa desequilibrada. Cabeça vazia, não pensa em nada, amanhece um dia, vamos empurrando com a barriga mesmo. Para com isso, meu irmão. Seja equilibrado. Se há uma coisa que eu aprendi durante um ano, de toda segunda-feira às 8h45 da manhã, deixar uma palavra para você e logo, para mim primeiro, esta palavra, eu entendo que eu preciso diariamente estar equilibrado. Por quê? Porque dificuldade não é só o B que tem. Dificuldade não é só o A que tem. Todos nós temos dificuldade. Mas há uma grande diferença de quem tem dificuldade e é equilibrado. Porque quem tem dificuldade e é equilibrado, ele resolve os problemas. Ele cai para cima mesmo e diz, não, nós vamos mudar, vai dar um jeito, alguma coisa vai acontecer. Ele usa a fé, ele usa a experiência. Se ele não tem, ele procura conhecimento e vai adquirindo. Por quê? Porque ele é uma pessoa equilibrada. Mas quem não é equilibrado, ele deixa os problemas levar ele deixa as dificuldades levar ele. Meu irmão, não esteja com a cabeça vazia, mas entenda, você precisa ter equilíbrio. Começa a colocar uns projetos na sua mente a partir de hoje. Começa a projetar alguma coisa nesse ano de 2022, que estamos quase finalizando, caminhando para o final já. Então não é isso? Mês de outubro, caminhando para o final, meu irmão, projetei algumas coisas. Nós fizemos 4 eventos sensacional, foi top. Nós projetamos algo e deu certo. Tudo aquilo que você projeta e coloca Deus na frente, as coisas acontecem. Vai dar certo. Dificuldade? Dificuldade, meu irmão, todo mundo tem. Você acha que não? Todas as vezes que nós levantamos e colocamos um projeto à mesa, vou fazer isso, aparece dificuldade. Do primeiro evento que a gente fez, que foi lá no dia 6 de fevereiro, que foi top, esse evento foi bom demais. Olha, tivemos dificuldade, mas vencemos as dificuldades. Você precisa vencer essas dificuldades. Você precisa ir para cima e projetar alguma coisa. Olha, eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque Moisés, ele percebe isso. Ele percebe que a vida dele só vai andar para frente se ele tiver equilíbrio. E quando é que ele percebe?
Quando ele está andando, sai do palácio e vai andar ao derredor ali, ele vai entender que os seus irmãos hebreus estão sofrendo, passando por adversidade. E para entender isso, ele começa a entender o chamado dele, mesmo que no primeiro momento ele não entende. Mas lá na frente ele vai entender, mas tudo começou quando ele nasceu. Tudo começou quando ele nasceu. O equilíbrio já estava ali. Quem estava equilibrando a vida dele era Deus. Por quê? Porque Joquebede, ela já tinha Araão e já tinha também Miriam. Então, automaticamente, ela não precisava ter outro filho. Até porque o momento que ela estava vivendo era um momento de grande dificuldade, onde o povo hebreu estava sendo escravizado pelos egípcios. E a ordem agora era para matar as crianças do sexo masculino. Então, não tinha nem o porquê de Moisés nascer. Joquebede não precisava engravidar porque ela já tinha os seus filhos. Já tinha dois. Então não tinha necessidade. Mas escute, alguém estava orando e pedindo a Deus um libertador. Pedindo a Deus que trouxesse a eles alguém com coragem, com vontade, com ânimo de resgatar Israel, de resgatar o povo hebreu agora aqui, tirar eles do Egito, porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam passando por inúmeras dificuldades. Diz a história que eles não conseguiam ficar muito tempo em pé para cultuar, porque os seus pés eram arrastados embaixo, de tanto trabalhar como escravo, pisar barro, fazer tijolo, e agora nos últimos momentos até buscar palha que os egípcios davam, agora não davam mais, eles tinham que buscar palha. Então a situação deles estava difícil, eles estavam orando, pedindo uma saída. E sabe o que Deus faz? Deus permite que Joquebede engravide. E ela não tenta abortar o seu filho. Não, ela não tenta tirar aquela criança do ventre. Não, mas sabe o que ela faz? Ela deixa acontecer. Ela deixa, mesmo ela já tendo 2 filhos. Mas agora ela tem mais um, porque é projeto de Deus. Quem sabe o que está acontecendo na sua vida, que você está achando que é para ruim, que é para mal, quem sabe é projeto de Deus para você tomar uma atitude, para você melhorar, para você se colocar em pé. Então deixa Deus realizar o milagre dele, porque quem sabe isso é uma resposta para você lá na frente. Tem coisas que nós não aceitamos e queremos abortar. Pensou se Joquebede aborta o menino que ia nascer? Porque eu não sabia, não tinha lá ultrassom na época para saber se era uma menina ou um menino, não é assim? Então, se fosse menino, ia morrer. Podia enfrentar uma grande... Mas ela resolveu enfrentar. E Deus deu livramento. 3 meses depois que Moisés nasceu, já não dava para esconder o choro da criança. Coloca-se, Joquebede pega lá um cestinho, passa betume nele, coloca o menino dentro, bota no rio Nilo, e não bota para navegar, ela bota junto aos juncos ali, junto aos juncos, coloca ali. Por que é que ela coloca ali? Segundo a história, alguns historiadores comentam dizendo que o Egito estava passando por uma escassez de sucessores. Então a filha de Faraó vai ao rio Nilo, que é considerado a um deus a eles, porque é um rio que atravessava um deserto enorme e ainda cortava por dentro de 10 países. Nossa, sensacional. É só em 2005 a 2007 que vai descobrir que o rio Amazônia é um pouco maior que o Nilo, mas até então o Nilo era o maior rio, então era considerado um grande rio, e os egípcios acreditavam até que o Nilo era um deus. E agora ela vai fazer um pedido ao Nilo. E qual é o pedido que ela faz? Me dá um filho. Olha que interessante. Chamado de um banho cerimonial que ela vai fazer ali. E o interessante é que a mãe do menino, que nem nome tinha, porque quem dá o nome é a filha de Faraó, que chama o menino de Moisés, porque Moisés quer dizer tirado das águas. A mãe do menino coloca junto aos juncos. Parece que ela sabia que a moça ia tomar um banho ali. Parece que ela sabia que a moça ia fazer a sua cerimônia ali. Parece que ela sabia disso. E coloca a criança ali, e de longe Miriam fica observando.
E quem sabe ela faz a sua petição ao Deus dela, e de repente, quando ela termina a petição, ela escuta um choro, e o choro de uma criança, e ela entende, até um nome é colocado, pega lá para mim, pega lá. E quando trouxeram, era um menino, ela disse, deve ser um dos filhos das hebreias, que deram a luz, e esconderam o Nilo, aí colocaram o Nilo, e agora tira das águas e coloca o nome de Moisés. Porque ela está dizendo, porque eu pedi, e a água deu para minha criança. Mas olha que interessante. Quem é que estava pedindo um libertador? Quem é que estava pedindo uma mudança? Não era o povo hebreu? Não era o povo de Deus? Então a criança que a mulher pega nos braços não é o Nilo que proporcionou a ela, mas foi o Deus do céu que entregou nas mãos para ser cuidado. E já começa a acontecer uma mudança, uma diferença ali. Olha o equilíbrio de Deus, porque a mulher era escrava, a mãe do menino por nome Moisés agora era escrava, mas Miriam chega perto da filha de Faraó e diz, a senhora precisa de uma ama? Eu conheço alguém que pode amamentar. E ela diz, chama lá para mim. E quando chama, é a mãe de Moisés que vai amamentar a criança e vai receber um salário. Quem é escravo tem salário, meu irmão? Não tem salário. Então a história daquela mulher começa a ser mudada agora. Naquele momento ela deixa de ser escrava, porque ela começa a ganhar para cuidar do próprio filho. E o filho está vivo. Então Moisés começa a entender que precisa ter equilíbrio. E quem coloca equilíbrio nas coisas é Deus. Deus quer mudar a sua vida, mas tenha equilíbrio para suportar as dificuldades. Tenha equilíbrio para suportar as lutas. Joquebede entende isso. Ela tem equilíbrio. Lá na frente, quando Moisés sai do palácio para dar uma volta e vê um egípcio espancando, batendo num hebreu, sabe o que ele faz? Ele vai tentar apartar a briga e acaba matando o egípcio. Enterra na areia. A Moisés era um assassino. A Moisés era um assassino. Se nós vamos olhar para esse lado, mas observe o outro lado. Você sabe o que Moisés estava fazendo ali? Isso ele vai revelar lá na frente. No outro dia, quando ele vai passar e vê dois hebreus brigando, ele diz, irmãos hebreus, não briguem entre si. Tenha calma, tenha cautela, tenha paz. E os hebreus, opa, o que você está pensando? Que você vai matar nós igual você fez com o egípcio? Na verdade, sabe o que Moisés estava fazendo? Defendendo uma causa. Você tem se colocado na posição de defender uma causa? Porque quem tem equilíbrio defende uma causa. Ele não cai para um lado nem para o outro, mas ele defende uma causa, aquilo que ele acha, acredita. E se você é cristão, se você acredita em Deus, é aquele que defende a Bíblia Sagrada, os mandamentos, aquilo que o Senhor coloca como regra para a gente seguir. A nossa moral. Meu amigo, Moisés está defendendo uma causa. Ele tem equilíbrio para defender a sua causa. Não precisa defender a sua causa com gritos hoje em dia. Não precisa defender a sua causa brigando no meio da rua. Não! Mas seja portador da verdade que você acredita. Seja portador da verdade que está dentro de você. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, no capítulo de número 14, e versículo de número 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está entendendo qual é a verdade que tem que estar dentro da gente? A verdade que tem que estar dentro do ser humano é Cristo, porque Cristo é a verdade. Aí no João, no capítulo 8, versículo de número 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que tem poder de libertar as pessoas? É Cristo. E no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Defenda uma causa, defenda a causa de Cristo, meu irmão. E Moisés agora, ele sai pro deserto. Por que é que Moisés sai correndo? Para não ser morto? Não, as coisas estão equilibrando. As coisas estão se equilibrando. Sabe por quê? Deus está preparando o menino, que agora é um moço, um homem formado, preparando ele
para uma grande peleja, preparando ele para mudar a história de pessoas. Quem sabe você está vivendo uma adversidade enorme, você está dizendo: Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou enfrentando essa luta? Por que é que eu estou enfrentando essa batalha? Por que é que a minha história está desse jeito? Deixa eu falar para você. Deus te está preparando, meu irmão. Deus está te preparando para você ser um libertador. Libertador da sua casa, da sua família. Você colocar equilíbrio nas pessoas, abrir a visão delas, colocando equilíbrio para que as vidas delas saiam de baixo para cima e não pinga para lado nenhum, mas esteja no prumo. É o que Deus estava fazendo com Moisés, alinhando a vida dele com os céus. A sua vida tem que estar alinhada com os céus. Enquanto a sua vida não estiver alinhada com os céus, a sua situação vai de mal a pior. É sério, eu vou revisar isso que é forte. Enquanto a sua vida não estiver alinhada com os céus, a sua situação vai de mal a pior. Mas a partir do momento que você alinhar a sua vida com os céus, a sua história começa a ser mudada. A sua vida começa a ser transformada. 40 anos depois, ele está pastoreando uma ovelha. Por que é que ele está pastoreando uma ovelha? Um rebanho. Por que é que ele foi cuidar? Porque ele foi aprender. Porque um pastor é humilde. Ele vai aprender a história de um pastor. Um pastor é humilde. Um pastor, ele pega a ovelha que está aqui sem pasto e leva para um lugar que tem pasto. É por isso que ele está na montanha. É por isso que ele está aqui nesse lugar. É por isso que ele está próximo da onde a sarça vai arder em fogo e não vai se queimar. Porque ele está levando alimento. Ele está aprendendo que não é só ele. Tem pessoas que acham que é só ele, só eu. Que só você, meu irmão? Tem mais gente. Para com isso. Devemos tirar o egoísmo da nossa vida. Um pastor de ovelha não é egoísta. Você sabia que um pastor de ovelha, quando a água está bem agitada e a ovelha não quer beber a água lá porque está agitada no ribeiro, ele dá a água do seu cantil para a ovelha. Do cantil que ele bebe a água, ele dá para a ovelha. Ou seja, sabe o que Moisés está aprendendo? Aquilo que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está aprendendo isso, é por isso que ele vai pastorear ovelhas. Deus está treinando Moisés para uma grande obra. As pessoas não conseguem entender isso. Às vezes as coisas estão apertadas e a gente não entende que Deus está treinando nós para uma grande obra. Eu disse há um vídeo atrás aí a respeito de José. Você sabe por que José foi escravo? Sabe por que José foi vendido como escravo? Simples. Para ele aprender a dificuldade que um escravo tem para adquirir alimento. Para ele aprender a dificuldade que um escravo tem para beber água. Sabe para quê? Para ele não desperdiçar as coisas. Para ele saber administrar. Para que lá na frente ele pudesse estar acima da casa de Potifar, cuidando das finanças. Então Deus às vezes começa a moldar nós e nós estamos reclamando. E Moisés está pastoreando ovelhas. E às vezes ele fica longe da casa dele, mas cuidando das ovelhas. Ou seja, ele aprendeu que o projeto que Deus tem na vida dele, ele tem que dominar isso. Como é que ele domina? Entendendo que tudo está sob o controle de Deus e a vida dele tem que estar equilibrada e alinhada com os céus. Segundo, ele tem que saber que a causa que ele tem que ser defendida. Qual é a causa que você tem? Está defendendo ela? É por isso que ele defende as ovelhas. Ele dá pasta às ovelhas. Ele dá água às ovelhas. E tem uma curiosidade que eu aprendi dias desses atrás, que um pastor de ovelha, uma certa vez, um pessoal turista, foram lá pro lado da Arábia, lá pro lado de Jerusalém, que elas mandam para lá, onde os pastores de ovelhas carregam as suas ovelhas para dar pasto a ela, e disse que uma ovelhinha, o pastor pegou ela no meio das outras, levou para fora, e os turistas olhando, e com o cajado que ele protege é o cajado que ele bate. Ele bateu na pata da ovelha e quebrou. Quando ele quebrou a pata da ovelha, o pessoal ficou alvoroçado. Nossa, o que o pastor está fazendo? E quem comandava o turismo ali falou: calma, o responsável, o guia, falou: calma, vamos perguntar. E quando pergunta, a resposta é o seguinte: essa ovelha diariamente ela afasta do rebanho. E a única forma
dela não afastar do rebanho, porque quando ela afasta, ela se machuca, ela fica cheia de carrapicho, aí a gente tem que limpar, tem que tratar, tem que cuidar, tal. Então, para mim não ver ela sofrer longe do rebanho, eu quebro a patinha dela, porque com a patinha dela ela não foge, ela não vai para longe do rebanho, e assim, dessa forma, eu consigo cuidar dela bem melhor. Então, todas as vezes que a patinha sara, eu quebro de novo. Para quê? Para que ela aprenda a ficar aqui, a única forma que ela fica aqui. E você sabia que tem pessoas que Cristo abençoa, mas de repente Cristo vai lá e quebra a patinha. Por quê? Porque é a única forma da pessoa ficar na igreja, é a única forma da pessoa obedecer a Cristo, é a única forma dela estar na direção de Deus. Porque tem pessoas que, se Deus abençoar e dá, ó, pega voo, meu irmão, pega voo, é desequilibrada, não pode ter uma bênção maior que o culto de domingo, já não é importante, não pode ter uma bênção maior que o culto da terça, o culto da quinta, o culto do sábado, ou o culto da segunda, da quarta, da sexta-feira, ou o culto da ceia, já não faz importância na vida dessa pessoa. Então ela voa para longe. Então às vezes Cristo vai lá e com o cajado quebra, dá uma dificuldade, ela enfrenta a dificuldade, mas está no rebanho. Ela enfrenta a dificuldade, mas está junto com o rebanho. O pastor está de olho, está cuidando. É por isso que passa pela adversidade, mas passa junto. O pastor não abandona, o pastor não deixa. Ei, meu amigo, e Moisés está aprendendo isso. Tudo que acontece na minha vida tem que estar alinhado com os céus. Eu quero finalizar essa mensagem e orar pela sua vida, dizendo que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não importa onde estiver, se o pastor chamou, gritou, a ovelha conhece a sua voz. Você conhece a voz de Cristo? Você conhece a voz do seu Deus? Você conhece a voz do seu Senhor? Porque se você não conhece a voz do seu Senhor, você ainda não está sendo ovelha. Eu quero convidar você a ser ovelha. Porque para manter a sua vida equilibrada. Porque o pastor quer cuidar de você. Mantenha o equilíbrio. O equilíbrio não deixa você com a cabeça vazia. O equilíbrio não deixa você meio tonto. Não, o equilíbrio não deixa você flutuando, com a sensação de estar flutuando ou estar vagando sem direção. Não, o equilíbrio deixa você com uma direção. O equilíbrio não deixa você cair. Não, o equilíbrio não. O equilíbrio mantém você em pé. E Cristo quer manter você equilibrado. Feche os teus olhos em qualquer lugar que você estiver. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Pai das luzes, em tua presença nós estamos, ó Deus. Senhor, louvamos a ti por um ano, Senhor, de conselho para toda a vida. E eu louvo a ti por esse homem, por esta mulher que está aqui junto comigo. Espírito Santo, ouvindo e assistindo esta palavra. Eu quero pedir que o Senhor adentre na vida dele, na vida dela. Sei que às vezes faltou equilíbrio e ele deslizou, familiarmente falando, espiritualmente falando, financeiramente falando, ou até mesmo na área da saúde. Mas ele está pedindo a tua ajuda hoje. Ela está pedindo a tua ajuda hoje. Ajuda ele, ajuda ela. Dá força, dá direção. Não deixa a gente ficar pendendo para um lado, desmaiando por qualquer coisa. Não. Dá, Senhor, direção, saúde, prosperidade em todas as áreas. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Curte esse vídeo, comente ele, compartilhe com alguém. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E segunda-feira, às 8h45 da manhã, eu tenho uma palavra de vida e esperança para você. Deus abençoe e até mais.